ações por serem homens públicos, a depender do caso ali que estão envolvidos. Então, colocando, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, havia uma avaliação interna no Supremo de que o Supremo, como pauta eleitoral, era uma pauta da extrema-direita. Isso acaba quando vem o caso Master. Então isso amplia, né? Amplia o alcance, as pessoas querem saber, querem entender por que o ministro Toffoli teve um negócio com o Tayayá, e querem entender por que o ministro Moraes tem um contrato de 130 milhões de reais com o escritório, né, da mulher do ministro Moraes. Então, acho que muda, tem uma mudança de entendimento da sociedade em relação ao papel do Supremo. Estou falando isso, como eu estou trazendo para vocês, de apuração junto a ministros da Corte, que acabam pagando o preço pelo todo por causa da ação de alguns. O próprio ministro Fachin fala isso o tempo todo quando ele dá a declaração, de que cada um é responsável pelos seus atos e tal. E, obviamente, a política faz o que a política tem que fazer na eleição, é surfar, seja para um lado ou para o outro, em temas que acho que possa render voto. Estou dizendo se está certo ou errado, estou trazendo só o fato. É disso que está sendo, é isso que está sendo discutido em Brasília hoje. Malu. Boa tarde, André. Boa tarde para todo mundo de novo. Então, eu acho que a gente tem que encarar essa iniciativa do ministro Dino no seguinte aspecto. Primeiro, é bom a gente lembrar que a semana passada foi tomada por declarações do ministro Gilmar Mendes. Ele deu uma série de entrevistas em defesa do Supremo, atacando ora a imprensa, ora os políticos, pelo problema que o Supremo está vivendo hoje, né? E acho que essa iniciativa do ministro Dino, ela vem na sequência dessa do ministro Gilmar. Acho que a gente não pode descolar uma coisa da outra, o que demonstra que existe uma estratégia desse grupo, que afinal é o mesmo grupo, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Toffoli e Dino, que tem votado junto em uma série de questões importantes e que me mostra que eles estão tentando reagir a esta crise. E o que o ministro Dino está fazendo ao fazer esse artigo é tentar mostrar que o Supremo está atento à situação. Então ele usa palavras até mais fortes do que as usadas pelo ministro Fachin ao descrever a crise. Ele fala, por exemplo, que a corrupção, que sempre houve corrupção, mas que ela está mais forte no judiciário, que ela está dando lugar ao exibicionismo dos improbos. Ele cita os empreendedores forenses, ele fala do narcisismo e da ostentação da riqueza, numa descrição que parece muito com o que tem sido usado pelos críticos do STF para descrever as atitudes dos próprios ministros do STF. E as sugestões que ele está dando são sugestões válidas, porém tem uma pergunta central que permanece sem resposta nesse artigo do ministro Flávio Dino. Essas punições devem servir para os ministros do Supremo Tribunal Federal ou não? Porque todas essas reformas aqui, elas podem ser adotadas para juízes sujeitos ao CNJ. Até agora, a gente viu até uma proposta do Dino, uma decisão, uma liminar, há um tempo atrás, a respeito de penduricários e tudo mais, em que ele dizia, todas essas regras servem para STJ para baixo, para nós não. E o que continua acontecendo aqui, a menos que o ministro Dino tenha mudado sua interpretação, não tenha querido escrever isso no artigo, é que todas essas punições podem servir para todo mundo abaixo do STF. E o STF continua ileso, inatacado. Então, o que eu interpreto? É uma iniciativa destinada a dizer, olha, vamos combater os críticos do STF, mas atacando o problema que está sendo colocado? Não, é com diversionismo. Vou propor uma série de coisas que não vão me afetar, não vão atacar a crise em si. É como o Valdo está falando, continua sem resposta a questão do Master e dos ministros. Então, o ministro Dino está fazendo propostas, que obviamente, quem vai discordar dessas propostas? Punições mais graves, diminuir a quantidade de instâncias para que você julgue pessoas acusadas de corrupção. Ele mesmo diz, olha, não é um punitivismo ilusionista, são propostas concretas. São, mas continua a pergunta, o que fazer com ministros do Supremo? Porque enquanto você tem uma justiça em que existe uma casta que não pode ser investigada, essa justiça não é real. Então, enquanto se continuar os ministros do Supremo querendo atacar essa questão, fazendo uma política de iniciativas de impacto sem atacar o problema real, para mim não adianta nada. Eu acho que o caso Master muda essa lógica, porque a extrema-direita já tinha essa pauta. Sempre foi uma pauta. A gente via no Senado, eles apresentando medidas para controlar, para frear o funcionamento do Supremo, colocar ali regras. É uma interferência mesmo em momentos muito oportunistas. Isso aqui. Esse é o momento de você discutir como é que vai ser. Claro, você pode debater tudo pode ser discutido, decisão monocrática, tudo que a gente viu no Senado. Mas era sempre em reação a alguma medida, algum julgamento que o Supremo estava fazendo. Naquele momento era o julgamento do 8 de janeiro, de um golpe de Estado. Então, assim, o que o caso Master fez? Fez essa turma surfar ainda mais, mas, na minha avaliação, furou essa bolha. Se ficarem das bolhas de internet e tal, cada um é aquela viagem de confirmação, a pessoa fica só ouvindo o que ela quer ouvir sobre o assunto para confirmar o que ela pensa. Mas o Supremo hoje, por causa do Master, Tayayá e contrato do ministro Moraes, na minha avaliação, conversando com muita gente, acompanhando pesquisa, acompanhando levantamento, monitoramento, é um assunto que furou a bolha.
por causa da corrupção, André. Sim. Essa que eu acho que é a questão. Eu concordo com o Otávio quando ele diz que eles tentaram dar uma resposta e aí depois caíram no vazio, porque tiraram a parte mais importante do judiciário do documento. Então eles tentaram dar uma resposta, mas não deram. Mas tem um outro aspecto desse encontro que a gente viu nos vídeos, nas redes sociais, nas coisas que passaram sobre esse encontro no fim de semana, que me chamou a atenção. Como tem essa avaliação de que apesar de todos os temas que importam realmente para a população, segurança pública, endividamento, que estão em alta, precisam ser atacados, tem também a avaliação de que é preciso falar de corrupção. Existe um senso, essa coisa da corrupção voltou à pauta por conta do STF. E aí me chamou a atenção porque no encontro eles passaram 2 vídeos sobre o Flávio Bolsonaro, um falando em Bolsomaster, com umas cartas de baralho, mostrando personagens do bolsonarismo que são relacionados ao Master, então mostra ali o Banco Central do Bolsonaro, as contribuições do Fabiano Zete, o cunhado do Vorcaro, para a campanha do Tarcísio, do Jair Bolsonaro, criando toda essa narrativa do Bolsomaster. Quais são os elos do Master com o bolsonarismo? E logo em seguida tinha um outro vídeo falando nos esquemas do Flávio Bolsonaro. Rachadinha, loja de chocolate, tem até no Bolsomaster a coisa do Ibanês, que o BRB deu financiamento por Flávio Bolsonaro comprar a casa dele. Então tem todo... Eles mostraram ali para a militância os vídeos que eles fizeram de ataque ao Flávio, relacionando o Flávio Bolsonaro com a corrupção, que é um pedido que a gente sabe que está rolando no PT. Tem uma ala que quer ataques ao Flávio Bolsonaro quanto antes, muito preocupada com essa boa colocação dele nas pesquisas. Estamos em abril, né? Tudo é preciso considerar, mas querendo que o PT seja mais agressivo, a campanha do Lula seja mais agressiva contra o Flávio Bolsonaro. E aí eles resolveram, se resolveram poupar o STF, tá claro que decidiram jogar o Master para cima do Flávio, falando em corrupção. É uma opção válida, mas é uma opção arriscada. Porque no que se trata, quando você fala em corrupção, o PT também não tem um histórico que possa dizer, olha, corrupção é só dele, não é meu. Né? Não é uma coisa que você possa dizer só o Flávio é corrupto ou não. Então vai começar um tiroteio que eu não sei se vai dar bom, entendeu? É uma opção arriscada. E também não está claro para mim se aquilo foi um vídeo só para a militância, tipo, gente, temos material, fiquem tranquilos que a gente vai saber usar. Ou se é um material que realmente a gente vai começar a ver circular aí nas redes. Não está claro para mim para que vai servir isso. Mas ficou evidente que estava se querendo mostrar ali, numa audiência muito militante, aguerrida e tal, temos armas contra o Flávio. É claro, mostrou para todo mundo o que eles estão preparando em relação ao Flávio Bolsonaro. Sim, tô para ver. Assim, se for começar por esse tiroteio em relação à corrupção, não sei, é tipo o filme do Tarantino, não sai ninguém vivo. Na última cena morre todo mundo, não sei como é que vai ficar isso. Deixa eu trazer aqui um bastidor. Essa eleição vai ser diferente de tudo que a gente já viu, por vários motivos, entre eles o uso de inteligência artificial nas campanhas. Eu estava comentando com o Lins que eu fiquei muito impressionada como esse vídeo, eu vi uma matéria no Jornal Globo no final de semana, mostrando o alcance desse vídeo. E você precisa explicar que essa personagem não existe, que isso aqui é uma peça de campanha, ou que, enfim, de propaganda. Você precisa explicar de A a Z do que se trata esse material que está nas redes. Porque você não tem nenhum tipo de controle, nada. Nada. Nós estamos aqui debatendo, nós estamos surpresos, imagina para quem chega isso no dia a dia, que não acompanha a política como novela como nós, que todo dia tem um capítulo, todo dia tem vários episódios sobre diferentes temas. Eu estou muito impressionado, eu também tenho conversado com ministros do Supremo, do TSE, sobre o uso de IA nas campanhas, e sempre me parece, Otávio, que a gente está correndo atrás do prejuízo, de eleição em eleição. Sabe o que eu não estou entendendo? O TSE pode punir candidatos, partidos, quem está dentro do jogo eleitoral. Se não provar que esse cidadão está a serviço de alguém apenas criando um produto por conta de sua convicção política, como é que o tribunal vai coibir isso? Isso é papel da rede social, onde foi divulgado. Então, mas o tribunal, como é que o tribunal faz? Mas qual que é a discussão que a gente faz aqui o tempo todo? A responsabilidade das plataformas. Então, assim, sempre quando eu digo que está sempre correndo atrás do momento eleitoral, é porque jura que isso era um tema para ser discutido há 6 meses da eleição? Quanto tempo a gente fala isso? Né, uma regulamentação de IA, né? Em tese, o TSE fez uma regulamentação de IA, né? E agora, quando surge um caso concreto... Não, mas eu estou falando das plataformas, né? Isso que você está falando. Não, eu estou falando o seguinte, o tribunal pode agir contra partido, contra candidato. Contra partido, contra candidato, quem está oficialmente dentro da disputa eleitoral. Aparentemente, isso foi criado por um antipetista, um eleitor antipetista. Como assim um eleitor do Lula pode criar amanhã uma pessoa por inteligência artificial falando contra Flávio Bolsonaro? Como é que o tribunal pode interferir nessa criação, né, de uma pessoa que não está oficialmente ligada à política e isso não ofende a liberdade de expressão? Vamos lá, Ju. Ju.
Otávio, essa é uma preocupação do próprio TSE, e o que eu ouvi de um ministro hoje é que há uma preocupação com o financiamento opaco de eleições. Eu não estou dizendo que seja esse caso, mas eles já têm essa preocupação de agências de publicidade que façam esse financiamento, inclusive de influenciadores, e que isso não consiga ser pego, porque de fato eles não têm como atuar. E com relação à questão das plataformas, também há essa dificuldade. O que se pode fazer são apenas acordos. Mas eu ouvi de um ministro que uma plataforma grande chegou a dizer assim, mas vocês não podem aplicar legislação eleitoral a mim porque eu não vou fazer propaganda política. Então, existe realmente essa zona cinzenta, sem essa jurisprudência já afirmada, e que eles vão ter que ir ali trocando o pneu com o carro andando. Vão ter que descobrir como atuar para evitar que candidatos se favoreçam desse tipo de atuação que você não consegue pegar, às vezes, diretamente. Porque esse tem a regulamentação que serve para a realidade. O meu ponto é o seguinte, esclarecedor, isso que a Ju falou. Porque o meu ponto é o seguinte, se você é um eleitor e escreve, por exemplo, Flávio Bolsonaro não presta, ou Lula não presta, você está exercendo a sua liberdade de expressão numa rede social. Se você transforma isso num personagem que da boca dela sai Lula não presta ou Flávio Bolsonaro não presta, não está dentro do campo da liberdade de expressão? Essa é uma questão. Sim. Então como é que o TSE vai poder agir? Eu acho que nesse caso... Ou se ele deve agir, não deve agir. Eu acho que nesse caso só deve agir se esse avatar, se essa inteligência artificial estiver produzindo fake news, estiver num campo fora das regras eleitorais, porque aí nesse caso você não pode proibir. Se é uma crítica política, se é uma crítica dentro das regras do TSE, só porque é uma inteligência artificial, a inteligência artificial não está proibida. Ela está só sendo exigido que nela seja registrado que aquele material foi produzido por inteligência artificial. Eu acho que a Ju pode ajudar. Nesse caso, a pessoa que produz isso, que é o motorista de aplicativo, ele registra que é feito por inteligência artificial. Alguns vídeos foram retirados porque a Dona Maria falava palavrão demais. Não é isso, Ju? Pode remover esse conteúdo se infringir aquelas outras regras. Se houver um pedido direto de voto, por exemplo, você configura como campanha antecipada. Se houver ataques pessoais a determinados candidatos, palavrões e desinformação, isso pode ser removido. Mas não por ter sido feito por IA, mas sim por desrespeitar as outras regras que já valem para todo mundo. Agora sim, a Justiça Eleitoral não tem estrutura para investigar se todos os personagens criados por inteligência artificial têm um financiamento oculto por trás. Não tem. E a gente está a 6 meses da eleição. Hashtag imagina na Copa, imagina na própria eleição. A verdade é o que vai acontecer. De certa forma, estamos, e os eleitores estão um pouco entregues nessa situação, porque vai ser difícil, primeiro, rastrear como foi financiado esse vídeo da Dona Maria. A gente sabe que foi um motorista de aplicativo, mas para fazer essa produção, será que leva muito tempo? Será que exige dinheiro? Será que é o dinheiro dele que ele botou ali mesmo? E será que dá para saber quem pagou? Essa é uma questão. Porque você pode fazer, como disse a Ju, há crime cometido ali, tem desinformação de verdade, tem mentira. Então, o lado que se sentir atingido vai poder entrar com o processo, vai começar aquela história. Agora, o volume disso tende a ficar cada vez maior. Vai ser gigantesco o que vai estar sendo produzido, o que já está sendo produzido e o que vai ser produzido até a eleição. E aí a gente cai nesse impasse aqui, nessa zona mais do que nebulosa da Justiça Eleitoral, que é a capacidade de analisar cada uma dessas coisas. E aí, o estrago, eventualmente, já terá sido feito. Muita gente vai ver aquilo acreditando tratar-se de gente falando com ela e vai acreditar naquela denúncia, não vai ter tempo de saber se aquilo é mentira ou não é mentira e tudo mais. Ou seja, você já criou ali um momentum político muito difícil de você impedir de avançar. Se for uma coisa individual, por exemplo, se for esse motorista de aplicativo, isso pode acabar sendo impulsionado por outros atores. Que tem interesse. Mas é muito delicado. Isso é muito delicado pelo seguinte, eu não vi os vídeos da Dona Maria. Não sei o que ela fala. Ela é mais real que eu, assim, do ponto de vista. Não sei o que ela fala. Não me parece que precisa muito dinheiro para criar esses vídeos de inteligência artificial, pelo que eu vejo. Precisa habilidade, é de graça. É de graça, então não precisa. Então já está afastado aí, digamos assim. Financiamento. Está afastado isso. Qualquer um pode criar. Agora, ele pode receber para criar. Parceria, Tá, pode, mas assim. Ele pode receber para criar, né? Ele pode, mas aí você precisa de uma investigação e a Justiça Eleitoral não tem condições de fazer. Não tem condição de fazer. Impulsionar isso. Impulsionar. Agora, se eu crio um personagem para falar mal do governo, para falar mal de uma candidatura, se não tiver ofensa, se não ofender o Código Penal, gente, é liberdade de expressão. É liberdade de expressão. Ao invés de eu estar escrevendo, esse governo aumentou imposto, o Lula não cuidou da segurança, ou se ele escrever, o Bolsonaro não liga para a vacina, por isso que eu não vou votar em um ou outro, isso é liberdade de expressão. Eu peguei mais informações do Jornal Globo, porque essa discussão que é super relevante e interessa a todos.
Como a Ju já explicou, os partidos alegaram o uso de IA e deepfake para fazer propaganda eleitoral antecipada, então um pedido para derrubar em cima disso. Eu queria só trazer para vocês os dados da consultoria Arquimedes, que o Jornal Globo levantou aqui, mostrando que os conteúdos do perfil no Instagram somaram cerca de 102 milhões de views e 10 milhões de interações. Por isso que esse volume todo chamou a atenção do PT, enfim, né, esses partidos. E aí, como a Ju já explicou, o motorista Daniel Cristiano é quem está por trás desse perfil. Ele é motorista de aplicativo, 37 anos. E eu estava aqui procurando porque, aqui achei, o especialista em marketing digital, Marcelo Vitorino, o Globovill, Marcelo Vitorino, considera difícil derrubar esse tipo de perfil. A fala dele é a seguinte, aspas, a manifestação de opinião é garantida. Nada impede que uma pessoa física produza conteúdo, mesmo usando figuras geradas por inteligência artificial, desde que assuma a autoria. E esse produtor de conteúdo nega ser um apoiador ferrenho de Jair Bolsonaro. Isso. Aqui na matéria do... Ele assumiu a autoria. Ele disse monetizar o perfil, mas frisa ganhar pouco dinheiro. Segundo ele, todos os valores somados chegam a uma média de R$ 1.500 por mês. Informações do Jornal Globo, tá? Tô lendo aqui para vocês. Mas, se eu não me engano, Sadi, também a ação reclama que nem todos os conteúdos estão identificados como IA, não é isso, Ju? Eles não são, né? Isso é uma questão. Você tem que ser transparente em relação ao conteúdo que você está exibindo. Olha,